Boa noite a todos. Bem-vindos mais uma vez ao Fórum Permanente de Mediação de Conflitos e Justiça Restaurativa do município de Petrópolis. Hoje, nós contaremos com a presença da Antonieta Porto, que falará sobre mediação transformativa reflexiva. Durante todo esse mês, estamos recebendo diversos convidados que estão falando sobre temas voltados para a cultura de paz. Então, se você quiser conferir um desses temas, visite a nossa página, Inovar Tecnologia Social, e a página, o nosso YouTube, que você vai encontrar diversos temas com pessoas de referência na área, falando sobre justiça restaurativa, mediação de conflitos, mediação comunitária, mediação escolar, tá bem? Vamos ver se está chegando alguém aqui para a gente dar boa noite, antes de receber a coordenadora do programa, Elzielen Carvalho, e a nossa convidada dessa noite. Daqui a pouquinho a equipe do Petrópolis da Paz também se conecta, e vamos em frente. Convido, então, Elzielen, que é a coordenadora do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa, Petrópolis da Paz, para receber comigo a nossa convidada de hoje, Antonieta Porto. Boa noite, Karina. Seja bem-vinda, Elze, boa noite. Boa noite, Vanessa Siqueira. Boa noite a todos que estão chegando na nossa live, né, do nosso Fórum Permanente de Mediação e Justiça Restaurativa do município de Petrópolis. Eu vou abrir a nossa live com uma fala muito bonita, porque a Antonieta merece, né? É uma fala do trecho do discurso Cidadania em uma República, ou O Homem na Arena, proferido na Sorbonne por Theodore Roosevelt, em 23 de abril de 1910. Ele diz assim: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, por não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Seja bem-vinda, Antonieta Porto, pedagoga, mediadora e facilitadora de justiça restaurativa, acredita no poder das conexões humanas para fortalecer uma sociedade colaborativa. Atua em ONGs, escolas, igrejas, com atendimentos particulares e judicial. Adora estar com outras pessoas, buscando sempre oportunidades para melhorar essas conexões. Boa noite e bem-vinda, Antonieta. Boa noite, Elza. Boa noite, Vanessa. Agradeço muito o convite de vocês, porque fazer parte desse projeto maravilhoso que vocês estão fazendo me dá assim, uma grande alegria. Como você mesmo falou, que eu gosto de estar com as pessoas que estão construindo um mundo melhor, me faz isso muito, me faz bem. Acreditar que ainda o ser humano, o potencial dele é capaz de transformação, né? Então, muito bacana. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da mediação transformativa reflexiva. Porque você falou da justiça restaurativa, que também tudo anda junto e grudado. Mas para mim, hoje, eu vou compartilhar com você que me encantou
na mediação transformativa reflexiva, que fez sentido. Para muita gente que vai estar me ouvindo, pode falar, não, não faz sentido, tudo bem. Agora, para muita gente pode fazer sentido, e eu acho que essa construção que é muito rica, essa troca que a gente tem com os outros, né? Então, eu falo dessa mediação, porque, assim, eu sempre fui uma pessoa que adorava dar palpite dos outros, antes de conhecer a mediação. Então, eu falava, tá dando errado isso? Faz aquilo que vai dar certo. E a pessoa estava mais errado ainda, ela falava assim, não, ela não fez direito, eu tinha falado para ela fazer. Aí eu conheci a mediação e fui entender que no que eu acho para o outro não é o melhor para o outro. Eu só posso achar para a minha vida. O outro, só o outro sabe da vida dele. Então, quanto que às vezes a gente interfere na vida de outra pessoa com a maior das suas intenções, mas que isso causa um transtorno muito maior. Com a meditação transformativa reflexiva, eu pude entender que, às vezes, a gente, ouvindo esta pessoa, deixando ela trazer essa história, porque nós construímos a nossa história desde a gestação, na barriga da mãe, a gente já está interagindo com esse mundo. Então, nós somos seres relacionais, que a gente constrói esse nosso eu de acordo com o que o mundo está nos fazendo, nos estimulando. Então, assim, eu não posso nunca esquecer que cada um tem um universo. Então, não existe uma coisa única que a gente fala assim, não, é óbvio, isso é para todo mundo uma verdade. Não, essa verdade a gente vai construir qual é. E com a minha verdade, com a sua verdade, a gente vai poder construir uma verdade em comum. Então, assim, me encanta estar nesta conversa com vocês hoje. Você me fez lembrar, Antonieta, do que a Kay Prentice traz na justiça restaurativa, né? Um dos pressupostos que ela diz que nós temos um eu verdadeiro que é bom, sábio e poderoso, né? Então, diante de tudo isso que você está falando, eu me lembrei desse pressuposto que ela traz, que quando a gente descobre, né, esse universo, a gente começa a olhar o outro de outra forma, porque ele é um universo, ele é uma imensidão, né? Então, é muito importante ouvir para entender o ponto de vista da pessoa, né? E o não julgamento entra nessa direção. Oi, Elza. Isso mesmo, eu estou adorando você interagir com ela. E eu vou tentar melhorar aqui a minha internet, tá? Tá ótimo, Elza. Por favor, obrigada. Tá bom. É perfeito isso que você falou, Vanessa, porque assim, a gente vai construindo a nossa história e a gente acha que essa história é universal. E quando a gente entende que o meu entendimento é diferente do seu entendimento, às vezes é aí que nasce todo esse conflito. E o conflito, o que é? É quando as pessoas são diferentes e não aceitam essa diferença. Então, assim, o primeiro passo é a gente entender que somos diferentes, cada um é único. Então, não posso ter o meu universo, eu posso contar do meu universo para você, mas querer que você aceite o meu universo como verdadeiro é impossível. E a gente vê muito isso, assim, às vezes, mesmo dentro de casa, na família. Então, a gente fala, não, o pai e a mãe criaram os filhos iguais. Nós não somos iguais, nem hoje, amanhã eu vou ser diferente. Porque tivemos outras influências de hoje para amanhã. Então, quando eu estou com o primeiro filho, eu estou com aquele filho único ali, cuidando de uma certa forma. Quando veio o segundo filho, eu já tenho que dividir as atenções. Então, eu não vou ser igual. Eu falo para o primeiro filho, escova o dente. O segundo, escova o dente. O terceiro, eu já estou brigando para ele escovar o dente. Porque minha paciência já acabou, eu já estou diferente, né? Exatamente. Então, e a gente vai estimulando essas diferenças, mas na hora que elas aparecem, a gente não quer aceitar. Então, assim, na teoria, às vezes a gente até aceita que existem as diferenças, mas na prática, a gente não consegue fazer isso. Não consegue perceber isso nas nossas atitudes e ações, né, do dia a dia, que vão minando, né, que vai fazendo aquele espiral, né? Exatamente. E às vezes tem uma coisa que, assim, a gente, principalmente agora na pandemia, a gente tem visto muito isso, né?
coisas que a gente fazia antes, sem problema, sei lá, você vai lavar a louça, estava tranquilo. Quando deu que todo mundo tem que ficar em casa, confinado, a louça aumentou muito. E você já estava em outro estado de espírito. Você estava mais nervosa, mais irritada. E, de repente, você teve que lavar toda aquela louça e aquilo virou um transtorno. E você pensa, poxa, será que ninguém está me olhando aqui, que está com um monte de louça na pia? Não, para o outro, pode ser que ele falasse, não, ela sempre lavou a louça, está tudo certo ela continuar lavando a louça. Só que eu não falo para o outro o que eu estou pensando e sentindo, o outro não vai adivinhar. E a gente acha que todo mundo tem bola de cristal, né? Então, que eu sei o que você está pensando, eu já te expliquei, então, você já entendeu o que eu quis dizer. Tem aquela frase, né? Eu sei que você entendeu o que eu disse, mas eu não sei se você entendeu o que eu queria dizer. Né? Você pode ter um entendimento totalmente diferente desse, né? Você me fez lembrar uma outra frase que eu ouvi num curso que eu fiz no Semear, no MP. Quando um não quer, dois não brigam, mas também não crescem, né? Porque tem essa questão também, né? Às vezes uma pessoa não se coloca, o outro enfim, não busca também entender ali, fica cada um na sua, mas também não se desenvolve, né? Não avança, não evolui. Essa é a base da evolução humana, né? O diferente me faz sair dessa minha posição cômoda de falar assim, todo mundo vai falar A, todo mundo vai concordar com A. Daí alguém levanta o B e isso mexe com a gente. Porque a gente tem que pensar, poxa, o B existe? Como que é? Será que meu A é o suficiente? Ou será que a gente pode criar o AB junto? Então, essa grande mudança da gente olhar o conflito não como algo destrutivo, algo que vai fazer mal para as relações. Pelo contrário, ele vai ser construtivo dependendo de como eu for olhar para este conflito. Se eu olhar naquela minha caixinha, como você falou, do julgamento, eu posso falar, não, o outro está errado e eu que estou certo. Agora, se a gente falar assim, não, deixa eu ver primeiro o que ele está pensando, deixa eu falar o que eu estou pensando, para daí a gente ver o que a gente pode fazer com isso, né? Muda muito. Eu acho que a mediação trouxe um pouco esse olhar, porque antes a gente, qualquer discussão que a gente tinha, a gente fala, vou te processar, vou entrar para alguém resolver essa questão. Não menosprezando o judiciário, que tem um peso muito importante, os advogados são muito importantes, mas antes eu tenho que saber o que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto. Tem na neurociência que se fala muito que a gente, 95% somos emocionais e 5% racional. E esse 5% racional é construído através desse emocional. Então, assim, às vezes, se a gente pensar, nós somos 100% emoção. Exato. E como isso, às vezes, a gente acaba não mascarando, mas não olhando para dentro da gente. Então, acho que a mediação traz essa oportunidade da gente poder olhar, entender o que a gente está ouvindo, o que a gente pensa, o que a gente sente quando a gente pensa isso, para poder falar como eu vou devolver isso para o outro. E isso é muito importante, né, Antonieta? Você tomar consciência, porque eu acho que o que acontece muito com quem se aproxima da mediação, vai compreendendo, estudando e tentando vivenciar, né, viver esses princípios, assim como também na questão da inteligência socioemocional, nessas habilidades socioemocionais, vai muito nessa direção. Você começa a tomar consciência, né, do seu estado, do que você, como são suas reações diante de certas situações. Então, essa tomada de consciência também é um divisor de águas, né? Porque por mais que a gente caia sempre, né, muitas vezes naquele mesmo comportamento, o fato de tomar consciência disso, né, nos faz refletir e tentar se mover para algum lugar melhor. E por isso que eu acho que a beleza da mediação é isso. A gente, né, do Petrópolis da Paz, a gente vem divulgando muito e tentando disseminar, porque quando a gente toma conhecimento, né, isso transforma as nossas vidas também, né? Não só do outro que a gente está fazendo uma mediação ou num círculo e tudo mais, mas isso também vai transformando o nosso dia a dia nas nossas relações, né? Porque somos seres relacionais. Então, assim, essa construção deste mundo depende dessa nossa relação.
E o que a gente for fazer dessa relação que vai construir esse mundo social. Então, assim, a mediação transformativa reflexiva acredita exatamente nisso, no potencial do ser humano de se transformar. Então, assim, a primeira coisa é a gente não achar que algo para o outro. Só o outro pode saber o que é melhor para ele. Então, a mediação trabalha neste sentido, do outro se perceber a outra pessoa que está em conflito, para depois disso eles poderem ver o conflito de uma forma diferente. Porque às vezes tem questões que começam muito simples. E eu acho que assim, uma das coisas que eu queria trazer hoje é que assim, a gente fala em mediação, então é só para uma coisa muito, quando eu estiver brigando em altas escalas. Não, às vezes um conflito pequeno dentro de casa, você fala para o seu filho, vai arrumar a cama agora, e ele não arruma. Aí você já briga com ele de uma forma absurda. Sim, quando a gente, às vezes, vai escalonando esse conflito, então, briguei porque não arrumou a cama, briguei porque ele não guardou a roupa, briguei porque ele não ia almoçar, daí chega uma hora que esse relacionamento começa a se deteriorar. Daí perde a conexão entre as pessoas. E quando às vezes procura uma questão de caso simples, aí a gente pode, com técnicas, os mediadores vão trazendo essas reflexões. Por que era importante arrumar a cama naquele momento? Ou ele podia arrumar a cama até tal horário? Ou, porque daí, às vezes, a gente fala mesmo, eu falei no automático, só para ele me obedecer na hora. Mas tem que fazer sentido para o outro também. Agora, você explica, olha, filho, se você não arrumar a cama agora, eu não vou conseguir limpar o quarto e depois eu vou ter que trabalhar. Então, assim, eu preciso a cama arrumada para você colaborar comigo hoje. Aí pode ser que ele fale, ok, vou fazer. Então, assim, quando a gente traz essas conversas, essas reflexões, quando as pessoas, diante disso, resolvem tomar alguma atitude, aí essa atitude é duradoura, porque fez sentido, fez conexão com a pessoa. E quando alguém fala, impõe, então, às vezes a gente vai, não, estou brigando com você, a gente vai para o juiz resolver. Às vezes eu não estou satisfeito com o que ele vai resolver, nem você fica satisfeita com o que ele vai resolver, e a gente acaba não cumprindo aquilo lá, porque não fez sentido para a gente. Então, quando eu tomo a decisão de falar assim, não, eu quero fazer desse jeito, porque eu entendi que é importante para a gente manter o ritmo da casa. Então, assim, ninguém vai precisar me obrigar a fazer as coisas, porque eu tomei a consciência disso. Então, este caminho é muito importante, a gente está abrindo a possibilidade. Depois, se eu vou levar para o juiz, se eu vou levar para o advogado, as partes legais, jurídicas necessárias para sustentar isso, é muito importante também. Mas o base é, primeiro, eu entender qual é a minha necessidade, qual é a necessidade do outro e como a gente pode construir uma coexistência nessas diferenças, né? E isso é uma forma da gente conseguir mudar o conflito. E as pessoas, às vezes, falam um pouco assim para mim, Vanessa, não, mas isso é só para quando são as relações continuadas, né? Então, quando é família, quando é vizinhos, que ninguém vai mudar de casa, então precisam se dar bem. Eu estou pensando assim, coisas que eu atendi, briga de trânsito. Você nunca mais vai bater naquele, mas você pode bater em outra pessoa, com outro carro. Então, assim, se você transforma a sua forma de interagir com essa pessoa, que foi um acidente, bateu, e você vai falar que a culpa é do outro, e ele vai falar que a culpa é sua. Se a gente consegue trazer essa conversa para as pessoas, a próxima vez que você bater o carro, você não vai sair do carro xingando e acusando. Você vai falar assim, ok, vamos ver o que aconteceu? Então, é nesse sentido transformador que eu acredito que essa mediação ajude a gente estar olhando para essas questões que aparecem na nossa vida e que a gente possa ser diferente. E isso eu acho que contribui para um mundo mais tranquilo, de relações mais duradouras, um ser humano melhor, né? E eu acho que é aquele efeito, você melhorando o ser humano, tudo melhora junto, né? Essa construção social que a gente vai fazer é com outra qualidade. Exato, porque estamos todos conectados, né? Também é um conceito muito dessa área, e essa conexão vai fazendo com que as reações, né, vão transformando outras pessoas, porque você colocou o exemplo da batida do carro, né? Você se comporta, né, usando
essas habilidades, a outra pessoa vai ficar impactada com aquilo também, né? De alguma forma, aquilo vai fazer sentido para ela e ela pode fazer isso com outras pessoas ou contar para outras pessoas. Então, é algo que é como a gente tem os postes, né, iluminando a cidade, um distante do outro, né? Mas eles, distantes um do outro, iluminam uma cidade. Então, acho que esse movimento, esse comportamento que vai sendo modificado dentro de nós, vai fazendo com que essa conexão vá crescendo, né? E vai gerando essa transformação que a gente tanto deseja ver no futuro. Eu queria só dar boa noite para quem chegou aqui, Karina, boa noite. Alexandre Vieira da Smart ID, está sempre nos apoiando aqui para que tudo dê certo. Obrigada, Alexandre. Ana Carolina também está aqui com a gente. Adriana, boa noite, muito obrigada. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, vão aí interagindo com a gente, por favor, que eu vou passando para a Antonieta. E agradecer também a equipe do Petrópolis da Paz, da Inovar Tecnologia Social, que estão aqui acompanhando com a gente, Antonieta. Mas vamos seguir aqui com o nosso tema. Mediação transformativa reflexiva. Você tem algum caso que você gostaria de contar para a gente? Eu tô a voz, Vanessa. Sua voz sumiu. Oi. Você conseguiu ouvir? Conseguiu ouvir? Até onde? Não. Até a boa noite aqui para as pessoas? Não, depois você tem algum caso e daí sumiu a voz. Tá. Então tá bom. Beatriz chegou aqui. Boa noite, Beatriz. Seja muito bem-vinda. Então, você tem algum caso para compartilhar com a gente? Porque a gente percebe essa questão mesmo de quando a gente fala mediação de conflitos, as pessoas já pensam logo numa questão muito danosa, né? Um conflito muito já aquele conflito. E o trabalho da mediação transformativa, reflexiva, da mediação, da JR, é cuidar da convivência, né? Contribuir para que essa convivência seja mais harmônica, para que a gente consiga se perceber, se trabalhar integralmente. E aí eu queria que você falasse um pouco como é que é a sua abordagem nesse sentido, como é que você leva isso para as pessoas, como que você leva para que as pessoas entendam que é muito mais amplo, né? Esse universo que trabalha muitas outras questões, até antes da questão do conflito em si, do dano da vítima, e no universo que você permeia, né, a Elza te apresentou, também se puder contar alguma experiência marcante, enquanto as pessoas vão chegando aqui, a Marina também chegou, boa noite, Marina, também para fazerem perguntas, essa é uma grande oportunidade, pessoal, da gente aproveitar aqui a nossa convidada para tirarmos nossas dúvidas, colocarmos nossas reflexões e participarmos, né? Acho que fica bem bacana assim. Mas vamos lá. Então, respondendo um pouco a sua pergunta, primeiro é interessante eu contar para você como que funciona a mediação transformativa reflexiva. Isso. Normalmente, trabalhamos sempre em 2 mediadores, que a gente chama mediadores de campo. Então, são 2 mediadoras trabalhando com as pessoas envolvidas no conflito. E uma equipe reflexiva, que pode ser 2, 3 pessoas. E por que tanta gente? Porque a gente percebe que, assim, por mais que eu queira ser neutra, eu sou um ser humano. E como ser humano, eu trago as minhas questões, o meu olhar. Então, quanto mais olhares tiverem, mais a gente pode tentar ser imparcial. O imparcial é dar oportunidades iguais, não ter esse julgamento, ter essa conversa interna para deixar as suas questões fazerem parte das suas questões e não você estar levando para o outro. Então, desde às vezes, uma pequena sugestão pode significar algo muito ruim, muito danoso para o outro. Vamos falar numa partilha que a gente está fazendo uma mediação e às vezes alguém fala assim, não, mas só mais R$10 você pagar. E a pessoa na hora fala, ok, R$10, só que ele não vai ter esses R$10 amanhã. E daí isso gera um problema que ele não vai conseguir fazer esse pagamento, e daí ele pode ser preso, enfim. Tem toda uma consequência de um ato que eu falei da minha pessoa achando que é pequeno, mas para o outro pode ser muito grande. Então, esse cuidado a gente precisa ter sempre. Então, essa equipe trabalhando em conjunto dá essa oportunidade para ter esse cuidado maior, né, de vários olhares e várias perspectivas. Então, assim,
tá os dois mediadores falando com as pessoas. Em um determinado momento, a gente chama essa equipe para ela falar um pouquinho sobre do que ela está escutando desta conversa, porque nós somos, como você falou, eu levo coisas e as pessoas me trazem coisas. Assim, é uma troca. Então, eles falam e acrescentam, ampliam reflexões que todos nós podemos partir dali para uma outra jornada, né? Então, por isso que é muito rico trabalhar com esse universo. Daí você me perguntou alguns exemplos, eu vou te dar desde um exemplo pequeno, que eu fazia um trabalho numa ONG que trabalhava com crianças deficientes. E tinha uma questão que uma das mães reclamava do filho, ele entrava no ônibus, ele gritava, e ela ficava com vergonha, então ela brigava mais ainda com o menino. E na sessão de mediação, ele conseguiu expressar falando assim, eu não gosto que as pessoas me empurrem no ônibus, então eu queria que você falasse que eu sou deficiente, porque o menino não aparentava. E daí começou a falar, fez sentido para a mãe, ela começou a falar para as pessoas, olha, ele é deficiente, tem um espaço, e as viagens de ônibus transcorreram tranquila. Então, assim, às vezes uma pequena mudança simples, que eles não conseguiam se falar, eles não conseguiam se entender, né? Porque, primeiro que a gente acha que sabe do outro, né? Quando o outro é próximo de você, mais ainda a gente acha que sabe, né? E, às vezes, o outro não tem esse espaço para poder se expressar, porque a gente, na correria, às vezes a gente esquece de olhar para o filho e ver qual é a expressão que ele está fazendo, é o tempo dele. O tempo das pessoas são diferentes. Então, essa foi uma que me marcou muito nesse sentido, que, às vezes, assim, uma pequena... a gente fala, mas isso é muito pequeno. Mas, para eles, significaram muito. Porque, assim, evitou muitas outras brigas que decorriam dessa primeira. Né? Imagino. Foi um caso bem interessante. Depois teve outro caso que, assim, que é um ponto importante a gente pensar, que o que, às vezes, a gente imagina que o ideal é as pessoas chegarem num acordo. E nem sempre o acordo chega, porque as pessoas não estão preparadas para isso. Mas no percurso que elas fizeram durante a mediação, surgiu o efeito de algumas transformações. Então, atendemos um caso que tinha uma questão de aluguel, que não conseguia se entender, mas, no fundo, tinha uma questão de respeito. Então, as pessoas começaram a conviver de uma forma respeitosa, sem ter chegado numa conclusão que deveria ser, teve acordo ou não teve acordo. Não teve um acordo. Mas elas conseguiram se transformar e fazer uma convivência mais pacífica. No momento que eles estiverem prontos, eles vão estar para fazer o acordo que eles precisam fazer. Então, às vezes, a gente tem que entender que nem sempre o que é considerado frutífero, né? No meio do jurídico, a gente fala muito isso, essa sessão foi frutífera ou não foi frutífera. É sempre frutífero, porque a gente sempre está intervindo na vida do outro. E a gente não pode esquecer que essa intervenção é num pedacinho da vida dele. Nossa. A pessoa não é um todo. A gente não pode, com aquela pequena questão, a gente falar, já conheço aquela pessoa. Ele é assim ou ele é assado? Não. Ele está naquele momento dessa forma. Então, ele não é desta forma. Aquele momento, ele está se comportando assim. Isso a gente faz muitas vezes com criança. Você é muito birrento. Não, você está birrento. Essa não é a coisa. Ele está passando por um momento. E como uma pequena palavra muda muito. Nossa, muda bastante, né? Às vezes a gente determina a pessoa pela questão, não é isso. A questão é fora a pessoa. Então, quando a gente consegue, através da nossa conversa, através de perguntas reflexivas, às vezes a gente faz muitas também reuniões privadas, porque às vezes as pessoas têm muitas emoções, e daí começa a colocar para o outro em forma de acusação. Então, às vezes a gente faz reuniões individuais para a pessoa poder pôr para fora isso e pensar como ela pode levar para o outro, não desta forma agressiva ou acusativa, mas sim de sentimento, legitimando esse sentimento.
que todo mundo tem o direito de ter o seu sentimento. Não existe certo ou errado. É um direito seu. Mas, que, quando eu falo para o outro, eu posso até mesmo, quando a gente está falando, a gente começa a elaborar o que a gente está pensando. Então, essa é uma forma da gente rever a nossa história, né? E dar outro significado para ela. Então, isso muda um pouco tudo. Exatamente. A Márcia está chegando aqui. Obrigada, Márcia, por ter conectado aqui com a gente. A Denilson tem uma pergunta. Vamos ler a pergunta da Denilson. Boa noite, Adenilson. O mediador ser próximos, né, amigo, parente dos mediados, ajuda ou atrapalha o processo de mediação, Antonieta? Obrigada, Denilson. Obrigada, Denilson, pela pergunta. E assim, somos seres humanos. Então, assim, tudo nos afeta. Então, quanto mais próximo a gente está das pessoas, mais difícil a gente, por nós mesmos, sairmos desse lugar e tentar enxergar de uma forma diferente. Existe uma coisa que quando a gente... Parece que a gente veste essa carapuça nova, que é essa forma de encarar a vida, essa forma de ver o outro, de escutar o outro, nós já estamos mudando a nossa posição. Então, isso geralmente a gente fala que a gente é uma pessoa antes da mediação e uma pessoa depois da mediação. Então, a gente acaba tendo atitudes mediadoras, mas mediar um conflito onde a gente está envolvido é mais difícil para as pessoas envolvidas falarem que você está sendo parcial, você gosta mais disso. Então, as pessoas mesmo não se sentem confortáveis de estarem trazendo as suas questões e o mediador também acaba sendo envolvido muito nisso. Então, assim, o ideal é que não seja uma pessoa muito próxima, porque isso pode influenciar, sim, o julgamento, que não deve existir, mas ele já tem uma história atrás. Então, nossos julgamentos são feitos assim, né? A gente traz uma história de vida e a gente constrói essas caixinhas que eu brinco aqui. A gente fala, isso aí está certo, isso está errado. Então, quando vem outra pessoa que vem com uma visão totalmente diferente, perguntando por que isso é certo, por que isso é errado, daí a gente pode repensar. Então, é muito importante que as pessoas não sejam muito próximas. Ótimo. Marina também tem uma pergunta. Eu não sei se você gostaria de ir respondendo as perguntas, Antonieta. Você tem um raciocínio, meio que a gente está num bate-papo, né? Mas se tiver algo que a gente esteja deixando para trás, tá? Que seja muito importante para a gente, que está aqui junto com você, você vai pontuando também, tá? Mas então eu vou fazer a pergunta da Marina. Boa noite, Marina. Obrigada por estar aqui com a gente também. Ela pergunta: como vocês veem a introdução da mediação de conflitos no ambiente das escolas? Tanto treinando os professores como ensinando as crianças, alunos a encarar as diferenças dessa forma. Olha, a Marina tocou num assunto muito importante, porque a gente tem que mudar o paradigma, a gente tem que mudar a forma que a gente encara os conflitos, a forma que a gente conversa com o outro. Então, você trazendo esse universo para as crianças é fundamental, porque eles, desde pequeno, eles já vão incorporando desde uma comunicação não violenta, desde uma forma de ouvir o outro, não achar que está com a razão sempre, sabe? Então, eu acho que tudo isso constrói uma sociedade muito mais conectada, uma sociedade muito mais na paz, né? Porque é uma coisa da gente sair daquela posição de ter ou um certo ou um errado. O ou não pode existir, tem que existir o e. Pode existir a tua verdade e a minha verdade. E desde pequeno, você já escutando, aprendendo isso, vai ajudar muito para esse futuro seu ser muito mais colaborativo, muito mais construtivo, né? Então, e vai formar conexões muito mais duradouras. Então, eu acredito, sim, fundamental dentro das escolas. E os professores, assim, também... para eles, é muito bom eles poderem também estar nesse universo desse novo paradigma, nessa forma de estar no mundo diferente.
né, de como ouvir o outro, de como... E o professor já traz muito desta formação, né? A gente estava conversando no início, que também você é para o lado de educação, então, assim, a gente já vê todo esse lado. Só que com a mediação, eu acho que ampliou um pouquinho essa forma de resolução dos conflitos. Então, a mediação, eu acho que deu uma ampliada nas verdades que não são únicas, nesse universo de construção do seu ser, que você pode estar em constante mudança. A gente hoje é uma coisa, amanhã a gente vai ser outra, porque nós nos relacionamos diferente. Então, acrescentou e modificou. Ótimo. O Cláudio está dizendo... Ah, não li aqui o Cláudio, Alexandre. Se puder voltar, a gente lê aqui. Cláudio está dizendo, boa noite. Parabéns, Antonieta, sempre referência para passar seus ensinamentos de forma simples e objetiva. Parabéns, Antonieta. Agradecimento do Cláudio. A gente constrói junto. Não existe... O que eu faço é compartilhar a minha visão. E quando você interfere, a gente está crescendo e ampliando essa visão. Exatamente. Eu também penso que a mediação de conflitos na escola ajuda nesse sentido todo que você falou, porque a gente convive o tempo todo na escola, e a escola reúne todas as diferenças possíveis, né? Toda a diversidade está ali, fica ali junto durante um período, e cada um chega com a sua mochila, com a sua bagagem. E a gente entra com tudo, né? A gente não entra só com a nossa cognição, que é aqueles 10% que você falou, né? Que nem são, né? 5% ou 10%, Tonieto, me corrige aqui. 5, né? Menos ainda. E que se transforma ali também em emoção. Então, é muita emoção dentro de um ambiente e várias pessoas juntas. Então, trabalhar esses conteúdos, trabalhar essas habilidades, né, desenvolver essas habilidades no dia a dia, eu acho que é o que você disse, todos crescem, todos se desenvolvem, o professor ganha, o aluno ganha, e a família ganha, né, porque esse aluno vai levar isso para a família, ele vai crescer, vai usar isso no trabalho dele, enfim. Eu acho que a gente precisa aproveitar mesmo essa oportunidade. A gente vê muitos projetos de mediação escolar acontecendo, de cada espaço, né, busca seu jeito de desenvolver esse trabalho, e isso é importante porque fica de acordo com a realidade daquela instituição. Então, eu também concordo com você, assim, nesse sentido de que é de suma importância, né, ter esse trabalho sendo desenvolvido nas escolas, claro, né, de acordo com o que cada escola desejar fazer nessa direção. E, Vanessa, você falou uma coisa importantíssima, cada universo é único, né? Então, assim, o que é bom para vocês estarem fazendo em Petrópolis, não necessariamente vai ser em São Paulo. A realidade é outra, as questões são outras. Então, mas é importante que a gente faça o movimento nesse sentido, um movimento da gente estar conectado com o outro. E a criança só aprende quando ela faz essa conexão. Então, não adianta a gente trazer a criança com todas as suas questões, seja porque brigou em casa, ela chega já com algumas... com o universo todo ali travado, e o professor tentar pôr alguma coisa dentro da cabeça dessa criança, não vai funcionar desse jeito, porque somos seres relacionais. Volto a falar isso. Então, enquanto a gente não tiver essa conexão, a gente não se abre para o outro, a gente não se abre para outros conhecimentos, para outras construções. Então, quando a gente consegue se sentir seguro, atendido, porque as necessidades foram atendidas, a gente pode sim abrir a porta para essa conversa, para esse diálogo, para essa construção do conhecimento, né? Então, a gente tem que trazer essa valorização de que cada um traz os seus conhecimentos, que são importantes. E junto a gente vai pegar o que um traz, o outro traz, e a gente constrói coisas maiores, né? Exatamente. A Márcia está aqui fazendo uma pergunta. Obrigada, Márcia. Ela pergunta o seguinte: quais são as diferenças da mediação transformativa e a narrativa? E quais são as semelhanças? Boa pergunta, Márcia. Para mim, eu vou falar muito do meu ponto de vista também. Eu acho que, assim, a transformativa, ela foca mesmo na transformação individual. E com essa transformação do indivíduo,
ele vai conseguir olhar as suas questões de uma forma diferente. A narrativa, ela traz um pouco essa história, que ele vai recontar essa história, e daí eles vão construir uma história juntos novas. Então, assim, a reflexiva, ela traz um pouquinho mais para dentro do indivíduo, né? As transformações individuais transformando as relações. Então, um pouco, assim, como eu expliquei um pouquinho atrás, a gente trabalha com a equipe reflexiva, com a comediação, que são 2 mediadores de campo. Então, ela não está focada tanto no resultado, e sim nas transformações. Eu acho que essa, basicamente, é a grande diferença, que as duas se baseiam nas histórias, nas narrativas, mas elas não estão... A reflexiva não está pensando tanto em como que vai chegar no final. Ela acredita que o caminho é mais importante. Então, acho que, basicamente, essa é a grande diferença. E nesse caminho, você já colocou que são muitas perguntas reflexivas, né, que são realizadas para que a pessoa vá se conectando com ela própria e avançando nesse processo, né? Tem várias técnicas, né? Além das perguntas reflexivas, nós usamos espelhamento, que é você repetir para o outro sentir o que ele está, a emoção que ele está trazendo nessa forma. A gente faz a conferência, que é muito importante. Assim, é aquela história, a gente sabe o que disse, sabe que o outro entendeu, mas não necessariamente é a mesma coisa. Olha, você quis dizer isso mesmo? Ou você estava com essa intenção? Qual é a sua intenção? Então, a conferência é muito importante. Sim, chamada paráfrase também ou não? Na transformativa também usa. As técnicas usam, quase todas as técnicas a gente usa, da mediação a gente está usando na reflexiva também. Né? Ótimo. Alexandre, você colocou alguma coisa aqui e tirou. Você me desculpa, eu perdi. Ah, tá. A Marina está dizendo, super interessante. O treinamento em entender nossas reais necessidades, estamos também desenvolvendo inteligência emocional tão essencial. É verdadeiro, isso mesmo. Não sei se foi você que perguntou, Marina, sobre a escola. A gente está com a BNCC, com diversas competências, né, voltadas para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, né, para as habilidades, né, de relacionamento e tudo mais. E eu vi um documento de Santos, Antonieta, se eu não me engano, da Faculdade de Santos, se eu não estou enganada, eles estudaram, espelharam, né, a JR com a BNCC, em diversos espaços eles conseguiram perceber a teoria, né, a teoria, a justiça restaurativa não é uma teoria, né, não é nada fechado, está em desenvolvimento, mas eles conseguiram, eu não estou com o link aqui para colocar para vocês, mas eles conseguiram fazer uma leitura de onde, assim, o que está colocado na BNCC é muito próximo, ou é a fundamentação, os princípios, né, os pressupostos que trazem, que a gente vê na JR. Então, está tudo muito interligado, né? Se a gente for perceber, está tudo muito interligado. Acho que a direção é praticamente a mesma e a gente tem várias formas de fazer. Né? Tem a forma da justiça restaurativa, tem da mediação e todo esse desmembramento, né? Então, acho que é bem interessante. O interessante é a gente sempre colocar "e". Não tem que ser uma teoria, outra teoria, porque, na verdade, tudo isso nasceu de uma prática que daí saiu a teoria. Mas, assim, são possibilidades. Então, a gente pode fazer isso, mais aquilo, e, assim, no fundo, a gente acaba juntando tudo. Então, quando a Márcia me pergunta a diferença de um de outro, eu acho que, assim, a gente vai englobando cada vez mais, olha, essa técnica, ou vamos ler um pouquinho mais de terapia, vamos ler um pouquinho mais de comunicação, são várias coisas que somam para a gente poder estar neste lugar, né? Então, eu acho que é muito importante a gente pôr a palavra "e" no lugar do "eu". Sim, exatamente. É um grande universo, né, que a gente pode aproveitar de diversas formas, como você colocou.
A Márcia está agradecendo aqui, e a Juliana Poloni chegou, está dando um oi aqui para a gente. Obrigada, Juliana. Um beijo para você, que bom ter você aqui conosco, Fonami. Fonami nos apoia, está aqui no nosso folder, né? Então, Fórum Nacional de Mediação. Quem não conhece, a gente indica conhecer o YouTube, a página, para se conectarem também com o Fonami. Tem várias lives também, vários encontros. Inclusive, amanhã pela manhã, nós vamos contar um pouquinho, compartilhar um pouquinho a nossa experiência do Petrópolis da Paz com o Fonami e com quem nos der esse privilégio de participar amanhã. Obrigada. Está sendo um trabalho muito bonito que está sendo feito com o Fonami, em termos da gente poder aproveitar essa epidemia que a gente está vivendo, assim, em confinamento, a gente conseguiu ampliar a atuação da mediação. Então, saímos do judicial para ir para o extrajudicial e ocupar o espaço, assim, do Brasil inteiro, de todo mundo poder estar fazendo coisas que, assim, tragam bem-estar para todo mundo, e a gente está trabalhando nessa construção da paz, né? Que esse é o maior objetivo. Antonieta, a gente está se aproximando do final, né? A gente já está um tempo aqui, nem dá para perceber, né? A gente vai conversando, batendo esse papo, e o tempo vai passando. Não sei se tem mais alguma pergunta, Alexandre. Por favor, me ajude aqui. A Elza, infelizmente, não conseguiu se manter com a conexão. Uma pena, né? Mas depois ela consegue assistir, enfim. E, Antonieta, você vem fazendo alguns trabalhos, né? Na escola particular, nas igrejas e tudo mais. Tem algum curso voltado, né, para essa direção? Que esteja acontecendo online, você sabe, poderia compartilhar, divulgar? Tem vários lugares que estão fazendo. Eu venho da escola que eu frequentei, que faz hoje o Instituto Mediativa, que foi uma formação em São Paulo, e está sendo feito online. Então, eu abriu esse espaço justamente para a gente poder estar alcançando o Brasil inteiro. Que bom. Eu super recomendo, porque foi um berço para mim, assim, maravilhoso. Então, acho que E eu acho que, assim, uma única coisa que eu gostaria de reforçar é isso. A mediação transformativa reflexiva acredita no potencial do ser humano. Então, acredita que mesmo quando eles estão raptados por essas emoções, por esses conflitos, eles são capazes de resolver as questões. Então, a gente só está ali para abrir a porta para essa conversa, né? Para dar a oportunidade para as pessoas se escutarem e escutarem o outro. E daí, juntos, eles poderem construir algo que seja bom para todos. Então, acho isso é uma coisa muito inspiradora. Com certeza, nossa. Eu acho que quando a gente tem essa oportunidade de se conhecer, e eu acho que quem faz isso, né, nós temos que o tempo todo estar olhando para a gente, porque é um ambiente muito vulnerável, né, a gente se coloca nessa vulnerabilidade, né, tá o tempo todo, você colocou no início, essas pessoas estão ali, as reflexivas, as pessoas que cuidam da parte reflexiva também, justamente para cuidar, né? Um cuidando do outro, para que aquele atendimento seja feito da forma mais respeitosa e que atenda mesmo as necessidades daquelas pessoas que confiaram, né, a vida delas aquele espaço, não as decisões, que as decisões a gente sabe que vão demandar, e, enfim, elas que vão buscar essas soluções por conta delas próprias. Mas é importante a gente cuidar dessas questões nossas também, né, enquanto estamos nesse desenvolvimento. Então, é muito por isso que eu te perguntei, inclusive, da formação, porque a gente está em constante formação, em constante contato com a nossa subjetividade, né, com a nossa pessoa humana, com a nossa humanidade. Então, é muito importante que a gente saiba, inclusive, aonde buscar, né, ter esse norte, é muito bom. E teria algum outro lugar, ou seria esse mesmo que está fazendo online? Como é que as pessoas podem buscar isso para as vidas delas,
profissão delas? Temos profissionais maravilhosos que trabalham nessa linha. Juliana Poloni, que estava aqui com a gente pouco, também é maravilhosa. O Adolfo Braga, que amanhã vai estar na live do FLAM, também é maravilhoso. Tem muita gente boa. O Instituto tem, que também desenvolve a meditação transformativa reflexiva. Então, assim, hoje em dia a gente põe no bendito Google, vai sair várias indicações, né? Então, tem muita gente trabalhando, muita gente desenvolvendo, e é o que você falou, a gente vai estar constantemente estudando e reestudando, porque, assim, às vezes a gente visitar um lugar que a gente já conhecia, a gente volta com um olhar diferente. Então, isso faz estar diferente de novo. Então, eu acho que essa busca vai ser constante. Constante, né? Com certeza. Tinha uma mensagem aqui, Alexandre, da Marina, mensagem da Silvia, que não está conseguindo acessar o chat. Parabéns, Antonieta, pela fala clara e objetiva. Exerce com propriedade. Obrigada, Silvia. Uma pena você não estar conseguindo acessar o chat, mas a sua amiga Marina conseguiu te ajudar. Que bom. Mas é muito bom, né, Antonieta, a gente falar sobre esses diversos assuntos. Acho que esse universo da internet nos permitiu essa conexão com diversas pessoas, né, do mundo, do Brasil. E como está sendo bom isso? Olha que oportunidade incrível que Petrópolis está tendo. E outras pessoas, eu nem sei de onde são as pessoas que estão aqui, algumas eu não conheço, e a gente está tendo a oportunidade de estar aqui com você, né, dedicando esse tempo para compartilhar os seus estudos, as suas experiências, a sua caminhada. Então, a gente está vivendo uma época bastante difícil, né, um tempo bastante difícil, mas se formos olhar as coisas boas que estão acontecendo, uma delas é essa oportunidade que estamos tendo de nos conectarmos com diversas pessoas, com diversos cursos, conhecimento, aprendizagem, né, para o nosso desenvolvimento, para a nossa carreira, para a nossa vida pessoal. Então, assim, eu agradeço muito a você por ter dedicado esse tempo ao Petrópolis da Paz, a Inovar Tecnologia Social, estar aqui com a gente compartilhando as suas experiências, o que você tem feito, e, enfim, que universo bom, né? Que oportunidade boa que todos nós estamos tendo e aproveitando. Essas lives ficam gravadas, então quem depois quem não conseguiu ver agora, consegue acessar depois, e é um conteúdo que fica disponível para todos. E o bacana é isso, né? O conhecimento está aí disponível para todos. Basta a gente acessar, né? Acessar no nosso melhor horário, no momento que a gente consegue se dedicar a estudar, estar com a gente mesmo e nos conectarmos com aquilo que a gente busca. Então, que grande oportunidade que a gente está tendo de estar aqui com você, e eu agradeço muito em nome de toda a equipe do Petrópolis da Paz, a Elza, que é a coordenadora, a Cláudia, a todas as meninas, né, as profissionais que temos lá, sonhando e realizando, né, o tempo todo. Eu que agradeço a oportunidade dessa troca, porque eu acho que foi uma troca muito gostosa e muito rica. E a gente poder fazer isso, olhar um pouquinho, quando a gente começou a nossa conversa, falando desse desconforto, de sair do lado do conforto. Então, essa pandemia nos fez ficar numa situação de desconforto e a gente vai tirar proveito disso. A gente já está tirando proveito disso. Então, a gente conseguiu se aproximar de muita gente que, se não fosse isso, a gente não teria. A gente continuaria num mundo fechadinho. Então, tudo que nos move tem que ser para construir coisas melhores. Que bom. Esse encontro, para mim, está sendo muito especial. Eu não te conhecia e acho que a gente só teria oportunidade se a gente fosse até São Paulo e você vir até aqui. Esse bate-papo, como nos aproximou, me sinto até mais próxima de você do início da nossa conversa nos bastidores para agora, e temos muito a trocar. Obrigada por você estar
está aí com a gente, parceira do Petrópolis da Paz, caminhe junto com a gente. Todos vocês que estão aqui, se conectem conosco, vejam o nosso trabalho na página da Prefeitura de Petrópolis, nas nossas redes, porque juntos a gente pode, é o que você falou o tempo todo nessa conversa, né? A gente pode ver por um ângulo, um ponto de vista, né? E ouvindo outras pessoas, a gente pode agregar, se transformar, reescrever o programa, tomar novos rumos, outras direções, não é isso? Então, a gente conta muito com todos. Eu acho que a Elze, desde o início, quando começou a desenhar o programa, ela contou muito, Antonieta, com muitas pessoas, daqui de Petrópolis, de vários lugares do Brasil. Então, essa é a nossa filosofia, né? Compartilhar com as pessoas o que a gente tem feito e ver com as pessoas o que elas acham, o que elas podem contribuir. Eu acho que um passo vai levando ao outro e, enfim, as coisas vão ficando melhores quando muitas pessoas juntas colaboram e desenham juntas, né? E a Elze faz muito isso o tempo todo e eu acho, assim, sensacional, sabe? O quanto a gente avança dando a mão às outras pessoas que estão próximas, né? Porque com essa rede toda que a gente está fazendo usando a tecnologia, as nossas mãos estão longe, mas as nossas conexões estão próximas, né? Então, é muito interessante isso. E junto, o Raimundo... Com certeza, Antonieta. Desculpa ter te cortado. O Raimundo está aqui aproveitando para fazer mais uma pergunta. Antonieta, as pessoas que acertaram suas diferenças pela mediação não tendem a se arrepender mais tarde? Até eu coloquei um ponto de interrogação aqui, Raimundo. Qual é o índice de aceitação definitiva do combinado pela mediação? Então, volto a falar que quando as pessoas decidem por vontade própria aquela resolução, elas tendem a permanecer. Agora, elas podem mudar de ideia? Podem. A situação pode mudar? Podem. Mas elas aprenderam qual é o caminho, qual é a conversa que elas vão ter. Podem sentar e recombinar as coisas. O importante é isso, abrir o canal para essa conversa. E não necessariamente para um ponto final. Então, não sei se eu respondi. Raimundo, se sentiu contemplado? É isso, né? Às vezes a pessoa ali ela ganha tanto numa mediação, porque o caminho, né? O bom de tudo, acho que é a caminhada para chegar lá, até na festa, né? Quando a gente vai fazer uma festa, quem curte isso, né, curte toda a caminhada, como é bacana, né, escolher uma coisa, escolher a outra, e ver se ficou bom tal coisa, para aquele dia especial. E eu acho que na mediação, não sei se o exemplo casa, mas eu acho que é isso que vai acontecendo. A gente tem grandes oportunidades durante a mediação de trabalhar muitas questões, né? E às vezes não necessariamente vai resolver aquilo tudo, mas talvez uma coisa, outra coisa vai transformar a vida daquela pessoa e ela vai seguir, enfim, ela vai se conectar com aquilo e vai seguir bem, né? E vai tomar consciência daquilo, né? E vai visitar sempre essa consciência daquilo que ela viveu naquele momento, naquela experiência. O caminho é o mais importante. A mediação reflexiva trabalha exatamente nesse caminho. Para a pessoa se apropriar disso, então, dali para frente, ela mesma começar a cuidar desses seus conflitos de uma forma diferente. Então, mesmo bem emancipatória, né, Antonieta? Sim. Você dá o protagonismo para a pessoa e o poder de decisão da sua própria vida. Então, isso é fundamental. Ótimo. Bom, infelizmente, a gente está chegando mesmo aqui no nosso tempo limite. Agradeço a cada um de vocês, a Marina, a Karina, a Beatriz, Raimundo, muito obrigada, Juliana Poloni, muito obrigada por ter vindo até aqui, Ana Carolina, e tantos outros que passaram por aqui permaneceram aqui, a Márcia, a Denilson, muito obrigada por vocês terem vindo e terem ficado com a gente nessa conversa, nesse bate-papo. Antonieta, te agradeço muito em nome da equipe, em nome da Elze, por ter se disponibilizado a estar aqui conosco, compartilhando o seu saber, as suas histórias, suas experiências, e a gente vai ter outras oportunidades, com certeza, né? Esse universo está aí para nos
contribuir com isso. A gente está na mesma caminhada e tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades para aprendermos juntas, conversarmos e compartilharmos com as outras pessoas aquilo que a gente conseguiu alcançar nesses estudos, nessas histórias que a gente vai vivendo e construindo na caminhada. Então, te agradeço muito. Agradeço ao Alexandre, que está aqui com a gente nos bastidores, nos apoiando, da Smart ID, e passo a palavra para você, para falar, para dar seus agradecimentos também, e finalizar com a gente esse momento tão especial. Eu agradeço a oportunidade, agradeço todos que disponibilizaram o tempo de estar aqui nos ouvindo, e essa construção que a gente fez foi muito boa. Eu saio sempre enriquecida dessas conversas. Luiz continua apaixonado pelo ser humano, que é só com ele que a gente possa ser melhor, né, a cada dia. Então, mais uma vez, muito obrigada por tudo. Muito obrigada a todos. Para quem é servidor público, parabéns. Hoje é o seu dia. Algumas cidades, alguns estados mudou o dia, né? O feriado vai ser dia 30, mas hoje é o dia do servidor público, aquele que decidiu servir, né? O servidor público, ele serve, está lá para contribuir para uma sociedade melhor, para uma cidade melhor. Então, parabéns para vocês que são servidores. E uma boa noite a todos, uma boa semana, e até a próxima live, sexta-feira, com Justiça Restaurativa, com convidado do DEGASE, do SEDECA, tá bem? Antonieta, muito obrigada, boa noite. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima.